Você sabe o que é hidrocele? Eu sou o Dr. Ricardo Rigo Bicli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. A hidrocele é a presença de líquido dentro do escroto, envolvendo o testículo. Esse líquido pode aparecer na criança, que é a mais comum. Muitas crianças têm já ao nascimento a presença desse líquido. E na maior parte das vezes, esse líquido vai desaparecer até 1 ano de idade. Essa hidrocele na criança, ela pode ser dividida em hidrocele comunicante ou não comunicante. Existe um pequeno orifício por onde o testículo desceu, da virilha até o escroto, e quando esse buraco não fecha, nós chamamos esse canal de conduto peritônio vaginal. E o líquido que tem dentro da barriga, ele pode passar através desse conduto e o escroto fica cheio de líquido. Dessa forma a gente chama de hidrocele comunicante, porque existe a comunicação da barriga com o escroto. Então, às vezes quando a criança chora, aumenta a pressão dentro da barriga, esse líquido vai migrar para dentro do escroto e o volume do escroto aumenta. Quando a criança está mais calma, a pressão abdominal diminui e o líquido retorna para dentro da barriga. Então, essa hidrocele vai ter uma variação de tamanho. Essa hidrocele muitas vezes é necessária a cirurgia, pois esse pequeno canal pode sofrer um aumento desse tamanho e aí vir a formar uma hérnia. Então, por isso, geralmente é necessária a cirurgia. Na hidrocele não comunicante, nós não temos essa comunicação. O líquido que entrou até lá, o canal fechou e esse líquido ficou preso. Nesse caso, a cirurgia não se torna necessária, na maior parte das vezes, porque esse líquido vai ser reabsorvido em alguns meses e antes que a criança complete 1 ano, geralmente ela já desaparece. No adulto é mais comum a partir dos 40 anos de idade. Nesse caso, acontece às vezes por um trauma, por algum processo infeccioso do testículo, em que aumenta a permeabilidade do sistema venoso linfático e faz com que acumule esse líquido. E a presença do líquido em si é o único sintoma, ou seja, o aumento de tamanho do escroto é o único sintoma que o paciente percebe, já que a dor, mesmo em casos em que esse volume é bastante grande, ela não é presente. Então o paciente só vai notar que o escroto começa a aumentar de volume gradativamente e aí acaba procurando o médico para descobrir o que é. Normalmente nós fazemos o exame de ultrassom para que a gente faça o diagnóstico preciso e até para a gente descartar que tenhamos alguma outra patologia dentro do escroto ou dentro do próprio testículo, já que alguns tumores de testículo também podem evoluir com a presença de líquido da hidrocele. Nesse caso, como o volume às vezes de líquido é tão grande, a gente não permite uma palpação adequada do testículo. Por isso o ultrassom é tão importante nesse diagnóstico. Na criança, muitas vezes, o diagnóstico é mais simplificado, porque a palpação é muito mais simples e a gente consegue fazer o diagnóstico mais preciso, já que na criança é mais difícil que tenha algum tumor. Então, ao se fazer o diagnóstico do problema, no adulto, nós indicamos a cirurgia quando esse volume do testículo, do escroto, ele incomoda o paciente, tanto esteticamente quanto causando dor. Então, nesses casos, a cirurgia está indicada. A cirurgia, basicamente, é abrir a capa, que a gente chama de túnica vaginal, que é onde fica acumulado esse líquido. Essa capa vai ter que ser retirada em parte para que esse líquido depois não volta a se acumular. O processo cirúrgico é feito com anestesia local e mais uma sedação. Geralmente o paciente vai embora algumas horas após a cirurgia, mas por se tratar de um local bastante sensível, é necessária pelo menos 1 semana de repouso e bastante compressa com gelo nos primeiros dias, para que reduza o inchaço ao máximo. No pós-operatório, dependendo do cuidado do paciente, o inchaço pode voltar a ser tão grande quanto o volume que o paciente tinha antes da cirurgia. Isso às vezes preocupa um pouco o paciente, porque parece que nem foi operado. Porém, esse edema ele vai se desfazer em alguns dias e o testículo volta ao tamanho original dele. Então, por isso, o pós-operatório é bastante importante o repouso e o gelo, que esse inchaço seja o menor possível. A cirurgia, como eu disse, é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia de certa forma simples e com os cuidados necessários. O pós-operatório é muito tranquilo. Quando você faz o diagnóstico de uma doença infecciosa, em que existe um quadro agudo de infecção, primeiro você faz o tratamento com antibiótico, para que regrida esse processo infeccioso e simplesmente se acompanha o paciente para ver se parte desse líquido não vai ser reabsorvido. Então, não se indica a cirurgia já de imediato.
Portanto, você tem que ter a orientação do urologista se você perceber qualquer alteração de volume do testículo, porque você não consegue diagnosticar a presença de alguma outra patologia dentro do escroto, e mesmo o urologista, só o exame físico, não consegue fazê-lo. Então, é preciso você ter a orientação do profissional para que faça o tratamento adequado. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.